Estamos de volta com notícias internacionais. O presidente Donald Trump perguntou ao líder da Ucrânia se o país teria condições de atacar Moscou. A informação foi revelada pelo jornal norte-americano Financial Times, citando duas fontes próximas ao governo. Trump teria abordado o assunto com Volodymyr Zelensky durante uma ligação telefônica no dia 4 de julho. Segundo as fontes ouvidas, o líder incentivou o governo ucraniano a fazer bombardeios contra regiões russas distantes da fronteira com a Ucrânia, incluindo a capital, Moscou. Neste caso, Trump teria dito que os Estados Unidos poderiam enviar armas de longo alcance. Quem chega para fazer uma análise é o Vitélio Brussolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard. Vitélio, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. A gente que agradece sempre. Vitélio, o que você acha? Realmente os Estados Unidos vão se envolver de uma forma diferente? A Ucrânia, a gente sabe que fez já alguns ataques em território russo, mas o que acontece daqui para frente? Olha, Kelly, o envolvimento dos Estados Unidos está mudando. O Trump passou 3 anos criticando a estratégia do Biden. O Trump criticava, sobretudo, a entrega de armas para a Ucrânia, dizia que aquilo estava custando muito caro para os Estados Unidos. E agora foi anunciado que os Estados Unidos venderão armas para países da OTAN e a OTAN vai fornecer essas armas para a Ucrânia. Ou seja, os Estados Unidos passam de um apoiador, inclusive doando armas para a Ucrânia, para um vendedor de armas, um fornecedor para países, especialmente da Europa, que tem interesse em parar a guerra de agressão do Putin, onde ela está agora, porque temem que a Rússia possa avançar para outros países da região. Então, sim, o envolvimento dos Estados Unidos está mudando. O Trump se disse decepcionado com o Putin, disse que por 4 vezes ele achava que tinha fechado um acordo para parar a guerra e que na mesma noite o Putin bombardeava asilos, creches, áreas civis na Ucrânia com mísseis e com drones. Então, de fato, essa é uma reviravolta na guerra. O Trump deu um ultimato de 50 dias para o Putin fazer paz ou pode, inclusive, aplicar outras sanções e escalar essa guerra contra a Rússia, Kelly. Pois é, então vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque realmente depois de ameaçar impor taxas de 100%, além de sanções mais duras contra a Rússia, o presidente Donald Trump afirmou que está decepcionado com Vladimir Putin, como você disse, Vitélio. O presidente norte-americano disse que por 4 vezes acreditava ter um acordo com o líder russo, mas que depois das conversas, Putin ordenou novos ataques contra a Ucrânia. Então, Trump ainda ressaltou que não confia em quase ninguém e que, apesar da decepção, ainda não desistiu das conversas com Vladimir Putin. E olha, tem mais notícias chegando, porque o Kremlin disse que as declarações recentes de Trump são sérias e exigem análises. Segundo o porta-voz do governo russo, algumas das falas do líder norte-americano foram direcionadas ao presidente Vladimir Putin. Já o vice-presidente do Conselho de Segurança russo disse que os Estados Unidos lançaram o ultimato teatral contra a Rússia, mas Moscou não se importou com isso. Sobre a confirmação de entregas de armas norte-americanas a Kiev, o Kremlin afirmou que as decisões tomadas a favor do lado ucraniano não demonstram o desejo pela paz e são um sinal para continuar a guerra. O porta-voz ainda reiterou que a Rússia está preparada para continuar com as negociações com Kiev. Mas, Vitélio, dentro desse cenário todo, até para a gente deixar todo mundo aqui no mesmo pé, quando a gente fala de armas de longo alcance sendo concedidas pela OTAN, isso realmente é um sinal que a guerra pode escalar demais? Não, olha o que acontece, né, Kelly? O Trump percebeu que o Putin não quer uma negociação de paz e, na verdade, isso é o que nós estamos afirmando aqui há muito tempo já. O Putin começou essa guerra alegando que queria proteger populações do Donbass e impedir a expansão da OTAN. A OTAN já era inviável em 2022 porque a Ucrânia estava em guerra no Donbass, justamente uma guerra financiada pela Rússia. Então a OTAN não poderia aceitar a Ucrânia contra os estatutos da OTAN. A OTAN não pode aceitar países em guerra.
E aí, quando o Trump tomou posse, ele retirou qualquer conversa sobre a OTAN da mesa. Então, a OTAN nem estava em negociação. E a Rússia ocupa o Donbass. Não só o Donbass, mas 20% do território da Ucrânia. Então, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Kherson e a Crimeia, que já ocupava desde 2014. Então, veja, se a Rússia realmente quisesse parar essa guerra pelos motivos que ela alegou, a OTAN e o Donbass, ela já teria parado. Agora o Trump está percebendo que nunca foi sobre isso, que sempre foi uma questão da Rússia ou anexar a Ucrânia, né, transformar a Ucrânia num território ocupado, ou transformar a Ucrânia num território fantoche, como é Belarus. O Trump tem clareza disso nesse momento. E, na verdade, ele era contra esse discurso desde o início. A gente lembra da briga que ele teve, ele e o J.D. Vance, o vice dos Estados Unidos, a discussão que eles tiveram com o Zelensky na Casa Branca, em fevereiro. Sempre foi sobre toda a soberania da Ucrânia. Agora, sobre as armas que os Estados Unidos devem fornecer à Ucrânia nesse momento são armas defensivas, são baterias Patriot, que são baterias para defender justamente cidades na Ucrânia. Não faz sentido a Rússia atacar a Ucrânia do jeito que ataca, porque está matando civis, está matando mulheres, está matando crianças, está matando idosos. Não altera a linha de frente atacar essas cidades, né? A linha de frente onde estão os soldados. O Trump está percebendo isso, está sendo cobrado, estão dizendo para ele que o Putin está enrolando essa negociação. Ele mesmo disse que por 4 vezes, né, achou que tinha um acordo para o cessar-fogo. Isso não está acontecendo. Mas as armas, até o momento, são defensivas. Pode ser que mísseis ATACMS, que são lançados pelo HIMARS, que é um lançador terrestre, sejam utilizados para atacar alvos militares dentro da Rússia. A Ucrânia tem atacado alvos militares, são depósitos de munições, são aviões, bombardeiros, mas ninguém imagina que a Ucrânia vai atacar áreas civis. Pode até haver efeitos colaterais, mas não um ataque direto a áreas civis com armas fornecidas pela Europa, pelos Estados Unidos, Kelly. Bom, de qualquer forma, as autoridades ucranianas agradeceram ao apoio dos Estados Unidos depois do presidente Trump anunciar o envio de mais armamento para o país. Volodymyr Zelensky classificou o envio como uma medida de proteção ao povo ucraniano. Outros membros do governo também ressaltaram a importante melhora na relação entre Kiev e Washington nas últimas semanas. Apesar do agradecimento, alguns políticos também expressaram preocupação com a ameaça de sanções dos Estados Unidos à Rússia. Eles questionam se as taxas serão suficientes para persuadir Moscou a acabar com a guerra em 50 dias. Qual é a sua avaliação, Vitelli? Pois é. O que são essas tarifas, né? Tarifas de 100% no comércio entre Rússia e Estados Unidos. Esse comércio, antes dessa guerra, era de cerca de 30 bilhões de dólares, o comércio entre os dois países. E no ano passado, o comércio entre os dois países foi de 3 a 3,5 bilhões de dólares. É muito pouco. Comparado com o do Brasil, por exemplo, a gente tem um comércio... só de déficit com os Estados Unidos nós temos 7 bilhões de dólares, né? O comércio, nós compramos 40 e vendemos um pouco menos de 40 bilhões de dólares para os Estados Unidos por ano. Então, o comércio entre os dois países é baixo nesse momento. As sanções seriam sobre esse comércio e realmente que tem níveis reduzidos. Agora, o que seria complexo seriam as tarifas secundárias, porque o Trump está ameaçando sancionar em 500% países que comprem derivados do petróleo russo. Então, por exemplo, a China, que hoje tem um comércio, 36% do comércio da Rússia é com a China, a Índia, a Turquia e veja só quem está lá, o Brasil. O Brasil é o segundo país que mais compra óleo diesel russo nesse momento. Até 2021, comparando o período antes da guerra com 2023, nós aumentamos em 6.000% a importação de óleo diesel russo. Em 2024 foi 9.000%. O Brasil compra muito diesel russo indiretamente, portanto o Brasil está apoiando o esforço de guerra da Rússia contra a Ucrânia. E o Brasil pode ser um dos países sancionados com essa tarifa de 500%, Kelly. Bom, talvez também pela essa força toda comercial, a China condenou a ameaça de Donald Trump contra a Rússia. Segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores, Pequim se opõe firmemente a todas as sanções unilaterais ilegais. O comunicado também ressalta que não há vencedores numa guerra tarifária
e que a coerção e pressão não vão resolver o problema. O governo chinês ainda acrescentou que é a favor de uma solução política para a crise na Ucrânia. E durante a visita à China, o ministro das Relações Exteriores da Rússia se encontrou com o presidente chinês Xi Jinping. Segundo um comunicado do governo russo, Sergei Lavrov transmitiu uma saudação amigável de Putin ao líder chinês. Os dois lados discutiram uma série de questões para aprofundar os laços diplomáticos, incluindo os preparativos para uma visita do presidente russo ao país asiático. Além disso, durante o encontro, Xi Jinping declarou que os dois países devem reforçar o apoio mútuo. Vitelli, a gente pode dizer então que apesar dessas possíveis sanções americanas realmente serem aplicadas, essa relação Rússia e China deve realmente se estreitar cada vez mais? Pois é, essa é uma pergunta muito boa, Kelly, porque a China diz que sim, que tem interesse em continuar com uma cooperação sólida como rocha com a Rússia, né? Esse encontro do Sergei Lavrov com o Xi Jinping acontece no encontro da Organização de Cooperação de Xangai, que é uma organização que reúne 10 países, aí no meio estão China, a Rússia, o Irã, a Índia, o Paquistão. É uma organização até semelhante ao BRICS, só que com países mais próximos, não só geograficamente, mas com seus interesses geopolíticos. Existe sim a possibilidade da China continuar apoiando a Rússia. A China declarou recentemente, a diplomacia chinesa declarou isso, deixou isso claro para a Europa, que a China não pode deixar a Rússia perder a guerra na Ucrânia. Os chineses deixaram isso bem claro, porque a China acredita que se houver uma derrota da Rússia, os Estados Unidos vão se voltar para a proteção de Taiwan. Ou seja, isso aqui é um diversionismo, isso aqui faz com que o foco dos Estados Unidos recaia sobre a Europa e, portanto, não sobre Taiwan, que é um dos objetivos declarados da China. O Xi Jinping já disse que pretende reanexar o território de Taiwan ainda durante o seu mandato. O mandato dele vai até 2027, pelo menos o mandato atual. Então, a China considera que a guerra da Rússia é interessante porque tira o foco dos seus próprios interesses, Kelly. Pois é, cada país sempre olhando para os seus próprios interesses, né? Isso causa uma grande tensão, porque nem sempre os próprios interesses são os melhores para todos, né? Isso causa um grande desequilíbrio. Olha, em meio às negociações para um acordo comercial, o presidente Donald Trump levantou dúvidas sobre a relação com a União Europeia. Durante uma entrevista, Trump afirmou que acredita que o Reino Unido defenderia os Estados Unidos numa guerra, mas não podia dizer o mesmo dos outros países da Europa. Segundo ele, esse é um dos impasses com a OTAN, mesmo que os Estados-membros tenham aceitado aumentar os gastos com defesa. Trump ressaltou que esse assunto foi um fator determinante para conceder ao Reino Unido algumas isenções de taxas, ao contrário das ameaças de tarifas de 30% contra a União Europeia, tarifas que foram anunciadas neste fim de semana, Vitério. Olha, é interessante, né? Porque nesta semana o Trump foi perguntado sobre a OTAN e ele disse que a OTAN, ao contrário do que acontecia antes, que estava se tornando inútil, agora sim é uma organização útil. E pela primeira vez o Trump deixou claro que estava disposto a cumprir o artigo 5º do Tratado da OTAN. Ele nunca tinha negado que cumpriria o artigo, mas também nunca tinha deixado claro. Ele era ambíguo sobre isso. Ele deixou claro que ele cumpriria sim o artigo 5º, que os países agora estão se armando a 5% do PIB, que a OTAN passa a ser uma organização útil, que não era justo porque antes só os Estados Unidos entravam com a maior parte dos recursos da OTAN. Mas aí ele vem no dia seguinte fala isso, né? Que um dos 3 acordos que os Estados Unidos fecharam foi com o Reino Unido, né? Um foi com o Reino Unido, o outro foi com o Vietnã e o outro foi com a China. Agora, a questão é essa, ele acabou de anunciar tarifas de 30% para a União Europeia e o Reino Unido saiu da União Europeia com o Brexit, né? Que foi aprovado em 2016. Então, ele está usando isso como retórica. Olha, tá vendo? O Reino Unido, sim, a gente pode contar, mas vocês da Europa, não. Um dia ele fala uma coisa, no outro dia ele fala outra, e essa é a estratégia de negociação dele, Kelly. E a gente vai seguir, claro, acompanhando tudo isso de perto, porque cada anúncio desse
tem repercussão global, né? E a gente precisa estar bem informado sempre. Vitélio, para nós aqui do Conexão é muito importante sempre ter você com a gente. Uma boa tarde, até a próxima. Obrigado, pessoal. Sempre um prazer. Até logo. Até.